Mateus 5, do 13 ao 16. A palavra de Deus diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas num velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Irmãos, lendo esse texto, e vem muito de encontro até o que a irmã Karine irá falar na quinta-feira, eu assisti um documentário chamado O Dilema das Redes Sociais. Se você não assistiu esse documentário, assista. Ele é muito interessante. Um amigo meu me indicou, fui assistir faz umas 3, 4 semanas atrás, e veio de encontro com esse texto que eu fiz a leitura. O Dilema das Redes Sociais é um documentário que fala sobre homens e mulheres que trabalhavam em grandes empresas que dominam as redes sociais hoje, como Google, Instagram, Facebook, Twitter, todas essas redes. Eles trazem um lado negativo sobre as redes sociais. Eles falam que quando você está vendo, acessando seu Facebook, acessando Instagram, Facebook, essas redes assim, o próprio WhatsApp, existem computadores, existem alguns algoritmos, né, que são números que olham ali o que você está acessando, para poder influenciar nas coisas que você vai ver e nas coisas que você vai escolher. Uma coisa que me chamou muito a atenção é que eles analisam até a quantidade de tempo que você olha para uma postagem. Se você está vendo seu Instagram, o Facebook e algumas coisas, você para e fica olhando por algum tempo, o computador consegue detectar que você está olhando e que gera interesse em você naquela questão. E eles começam a te bombardear com aquelas questões. Às vezes ele começa a influenciar a sua vontade também. Não sei vocês, às vezes você fala alguma coisa, pesquisa alguma coisa e começa a aparecer vários produtos daquilo ou daquilo que você pesquisou. Por exemplo, pesquisou algum carro, pesquisou um calçado, pesquisou uma bolsa. Começa a aparecer nas suas redes aquilo o tempo inteiro. Não sei se já aconteceu com vocês. É esse tipo de algoritmo que eles usam. E algo interessante é que eles começam, dentro desse documentário, o Dilema das Redes, mostrar que eles começam a aprisionar o homem ali dentro e a mulher nas redes sociais para que ele fique dependente daquele tipo de coisa. Eles fazem um estudo e um trabalho para que ele fique dependente daquilo. E eles falam que eles querem tudo aquilo para benefício próprio. É algo interessante de se pensar que eles trabalham para que o homem fique preso naquilo, ele se vicie naquilo. Quanto mais tempo a pessoa permanecer naquilo, para eles melhor. Por questão financeira, por questão de influenciação ideológica. Então eles querem induzir algumas coisas na vida do cristão, na vida dos homens, na vida da humanidade. Olhando e vendo esse documentário, eu fiquei apavorado, pastor, até pensei, caramba, eu acho que eu devo sair das redes sociais, devo sair de todas essas redes, devo parar, porque eles estão tentando me influenciar dessa forma, às vezes eu posso ficar viciado. Mas olhando daí para esse texto, Jesus, quando ele faz o Sermão do Monte, o próprio Jesus ele está inserido na sociedade, em todas as esferas da sociedade. Ele começa a pregar o Sermão do Monte, para falar e trazer a instauração do reino de Deus sobre a terra. Existe uma questão teológica que fala assim, o reino de Deus é o reino do já e o ainda não. O reino do já é que Jesus já veio, inaugurou, mas ainda não está totalmente completo. Estará completo com a sua segunda vinda, quando tudo será restaurado e tudo será perfeito. Então Jesus ele já veio para a terra, ele já inaugurou o reino de Deus aqui nessa terra, e ele começa a instruir o pessoal aqui no Sermão do Monte, Sermão da Montanha. Ele começa a ensinar várias coisas aqui. Ele começa a ensinar sobre as bem-aventuranças, e no versículo 1 e 2 aqui de Mateus, ele mostra para quem ele está falando. Ele fala assim, olha, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximou-se dos seus discípulos,
e passou a ensiná-los, dizendo, ele começa as bem-aventuranças. Jesus ele se aproxima das multidões e dos seus discípulos. E ele começa a trazer vários ensinamentos sobre bem-aventurança, sobre ser pacífico, sobre ser manso, sobre ser puro de coração, ter sede de justiça. Ele começa a ensinar várias coisas. Ele ensina ao ser humano como viver diante da realidade do reino de Deus. Como aquele documentário que eu assisti, eles trazem os dilemas das redes sociais, Jesus traz muitos dilemas na vida do cristão. Eu acredito que se Jesus estivesse hoje aqui nessa terra, ele teria uma rede social. Eu acredito que ele teria um Instagram, teria um Facebook, com certeza ele teria lá o JC oficial, né? Porque provavelmente ia ter os que iam copiá-lo, né? A própria Bíblia falou que teriam falsos profetas, né? Então ele teria o JC oficial, né? Jesus Cristo oficial. As pessoas com certeza seguiriam Jesus nas redes. Jesus estaria inserido aqui dentro da sociedade. Imaginem vocês, Jesus dentro, inserido na sociedade, ele curte uma publicação que você posta. Ou o próprio Jesus marca você numa publicação que ele posta. Ou o próprio Jesus você tira uma foto com ele e marca. Por que eu estou falando isso? Imagine um seguidor de Jesus, e as pessoas veem que Jesus curtiu uma foto sua, você curtiu uma foto dele, ou você segue Jesus nas redes, e as pessoas falam assim, agora está explicado porque você é assim. Você segue Jesus. Esse homem que você segue, você marca as coisas dele. Ou algumas pessoas poderiam dizer assim, como é que você pode seguir Jesus, sendo que você não vive os preceitos que ele ensina? Como é que você segue Jesus, se você não vive aquilo que ele ensina, aquilo que ele prega, aquilo que ele fala? Às vezes as pessoas podem ver e também fazer chacota, você segue Jesus. Esse cara, ele não é certo, não. Olha as coisas que ele posta, olha as coisas que ele fala. Às vezes pode servir até de chacota. Qual desses seguidores, se hoje Jesus estivesse aqui, nós seríamos? Aquele seguidor que as pessoas olhassem para nós e para as nossas vidas e falar, agora está explicado. Consegui entender como que você trata a sua família, por que você trata a sua família desse jeito. Consegui entender por que você trata o seu patrão desse jeito. Consegui entender por que você trata seus funcionários desse jeito. Consegui entender por que você trata seus colegas desse jeito. Porque você segue Jesus. Você é um seguidor de Jesus. E quando Jesus começa o Sermão do Monte, ele começa a falar para multidões e discípulos. Ele fala para multidão e discípulos. Só que quando ele está falando para multidões, ele está falando para alguns públicos ali. Ele fala para alguns públicos. Como eu disse, Jesus ele veio falar sobre o reino de Deus. Devido à queda do homem, Deus ele faz um plano de redenção, de salvação. Ele manda Jesus, primeiro ele cria um povo, para que esse povo pudesse levar a sua mensagem. Esse povo se desvia, esse povo guarda a mensagem para ele, não transmite para os outros povos. O povo se achava uma nação exclusiva. A gente consegue perceber isso quando o próprio Deus fala para o profeta Jonas ir para a nação de Nínive, falar sobre o amor dele, a misericórdia dele. Ele vai relutante, ele se nega e Deus o impele para que ele vá dentro de uma baleia, né? A baleia o come, ou um grande peixe, e o impele aonde ele tem que ir. Aquele povo daquela época começou a guardar o reino para eles, e Deus envia Jesus para fazer a inauguração do reino e falar qual era o verdadeiro reino. E ele começa a pregar para várias pessoas e várias ramificações ali. Dentro desse povo que estava ouvindo Jesus, existia os fariseus. Os fariseus eram mestres da lei, os fariseus eram zelosos pela lei, porém, os fariseus não gostavam, eles até mesmo odiavam aqueles que não eram judeus. Eles odiavam os samaritanos, eles não gostavam dos samaritanos, não gostavam dos romanos. A gente pode ver o próprio escândalo que os discípulos de Jesus veem quando ele está falando com uma samaritana. Eles não gostavam. Eles achavam que o reino de Deus tinha que vir para que fosse instaurado as leis deles e a vontade deles ali. Aquele povo não entendia qual que era realmente o reino de Deus. Outro povo que estava ouvindo ali também eram os essênios. Os essênios eram um povo que vivia separado. Eles se separavam das outras pessoas porque eles achavam que se separando eles seriam puros. E eles não poderiam se misturar com o povo do mundo porque eles iriam macular a sua pureza. Eles iriam se contaminar. Então eles se afastam, eles criavam a sua própria cultura
Eles criavam até sua própria língua ali dentro deles, eles se afastavam do povo porque eles se achavam melhores do que os outros. Eles queriam que o Messias viesse, que o reino de Deus viesse, para que esse povo aí, que não era puro, fosse expulso da terra, que esse povo fosse massacrado. Eles queriam apenas que eles eram puros, continuassem, e eles entendiam que eles eram o verdadeiro povo do reino de Deus, porque eles eram puros, eles não se misturavam, eles se afastavam. Não posso misturar, senão eu vou me sujar. Existia outro povo também, que era os zelotes. Os zelotes era uma militância que tinha na época, que para eles, para a instauração do reino, eles lutavam até com espadas, faziam guerras para que o reino de Deus pudesse ser instaurado. Eles entendiam também que o Messias era um herói militar, ele seria um herói militar, tanto que existia dentro dos zelotes algumas seitas que eles cultivavam alguns messias para eles que eram militares, alguns messias que eram revolucionários, né? Então eles acreditavam que o reino de Deus seria instaurado através da guerra, através da força. Se precisasse pegar em armas, eles pegariam também para que o reino fosse instaurado. Eles odiavam também religiosos que não seguiam a lei de Moisés, eles odiavam também os romanos. Se precisasse de uma guerra, eles fariam uma guerra para que o reino de Deus fosse instaurado também. Existia outro povo ali também, que eram os judeus, povo comum, que ouvia a palavra de Deus. Eles queriam aprender mais sobre o Messias, eles queriam que o reino de Deus viesse para que eles fossem libertados da escravidão, né, ou libertados do povo de Roma, para que eles fossem libertados de todas as mazelas que haviam com eles, que eles pudessem ser um povo livre. Existia também outras nações, como os romanos e algumas outras nações que da circunvizinhança, agora travei, da vizinhança ali, quis falar circunvizinhança, consegui, circunvizinhança, e eles seguiam Jesus também. Então eles viam a palavra de Deus, mas distante. E um último povo, né? Vocês pensam, caramba, quantos povos seguiam? E um último povo, uma ramificação que seguiam, que eram os sacerdotes e os saduceus. Eles eram homens colocados pelo Império Romano para estarem ali dentro do povo judeu. Então, para eles, se o Messias viesse, o reino instaurasse, tanto faz, tanto fez, porque a vida para eles estava boa. Eles estavam ali vivendo a religião deles, colocados pelo império que dominava, então para eles estava tranquilo. Então a gente consegue perceber aí no meio desse povo, radicais, pessoas apáticas, pessoas que apenas seguiam, pessoas que apenas conheciam, pessoas que apenas olhavam para Jesus como um grande mestre. E existia também os discípulos. E existe uma diferença entre a multidão e os discípulos. E o tema que eu gostaria de trabalhar é que nós somos chamados para fazer a diferença. O povo cristão, os discípulos, são chamados para fazer a diferença. E Jesus começa a fazer toda essa explicação para todo esse povo. Fiz essa introdução para vocês entenderem para quem que ele estava falando. Então eles estavam vivendo uma situação muito difícil naquela época de domínio, e Jesus começa a falar para aquele povo que estava sendo oprimido. Ele fala assim: olha, bem-aventurados e felizes aqueles que são pacificadores. E eles devem pensar, como assim, Jesus? Como que os bem-aventurados e a felicidade vêm daqueles que são pacificadores? Será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo na nossa sociedade hoje? Estamos sendo oprimidos, guerras. Olha, o Império Romano vive numa imoralidade. Olha a imoralidade deles. Olha como eles tratam as pessoas, olha como eles nos tratam, olha como eles tratam a sua palavra. O Senhor vem e fala que nós temos que ser pacificadores diante dessa sociedade da forma que está. Imagina se Jesus chega e fala para nós hoje que nós temos que ser misericordiosos com aqueles que nós não concordamos. Hoje vivendo às vezes em uma polaridade na sociedade, e Jesus fala assim para você: seja misericordioso. E ele fala também: bem-aventurado é aquele que é pacificador, aquele que não arruma briga. Como eu não vou arrumar briga, Senhor? Por ideais próprios. Porque depois Jesus ele fala assim: bem-aventurados também aqueles que são perseguidos em meu nome. Se você está sendo perseguido no nome de Jesus, porque você está falando e pregando o Evangelho, muito bom, muito legal.
Às vezes as pessoas aqui, como esse público, às vezes eles eram perseguidos ou tinham ideais próprios. Nós somos chamados para ser pacificadores e mensageiros de Deus. Nós somos chamados para fazer a diferença, mas levando a ideologia e a agenda do reino. Aquele povo estava levando a ideologia deles e a agenda deles. Eles queriam que a vontade dele fosse feita. E nós sabemos aqui, na oração do Pai Nosso, que ele ensina um pouco para frente, que a vontade de Deus tem que ser feita na nossa vida. Seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. E esse povo queria que a vontade deles fosse feita. E Jesus começa a falar, trazer alguns dilemas ali. Sejam pacificadores. Você pensa, caramba, Jesus, o Senhor não está olhando hoje aqui a situação do Brasil? Como é que o Senhor está falando para a gente ser pacificador? Como é que o Senhor está falando para a gente ser misericordioso? O Senhor não está vendo o que está acontecendo lá no Afeganistão com o Talibã? Eles estão matando o seu povo, Jesus. Ele fala assim, bem-aventurados aqueles que são perseguidos em meu nome. Que dilema, não? Ser um discípulo de Jesus. Será que ele causaria dilema no seu coração hoje, na situação que você está vivendo? Quando ele fala para você assim, o partido que você tem que seguir é o partido do alto. Será que ele causaria dilema no seu coração? Será que ele causaria dilema no seu coração se ele falasse para você ser pacificador e ser misericordioso e restaurar um relacionamento com alguém que você não gosta? Será que ele causaria um dilema no seu coração? É esses dilemas que Jesus está causando ali. Tem um livro do John MacArthur que é 12 homens extraordinariamente comuns. Fala dos discípulos de Jesus. O interessante é que esses homens, eles são juntados ali, são homens totalmente diferentes. Ele pega zelotes, ele pega esses militantes, né? Ele pega publicanos, aqueles que cobram impostos, como o próprio Levi, que é Mateus. Até mesmo fariseu, porque existe uma teoria que o próprio Judas Iscariotes pode ser fariseu. Existem alguns teólogos que acreditam. Então Jesus ele pega 12 seguidores distintos, com pensamentos diferentes. Esses eram os seguidores de Jesus. Pessoas com pensamentos diferentes, mas com o mesmo ideal e o mesmo foco que era em Cristo. Imaginem hoje, se Jesus vem e chama 12 discípulos. Chama um de um lado, outro de outro, um que pensa totalmente diferente, de ideologias diferentes, Jesus os chama. Como que seria a reação? Jesus ele causa dilemas naquela sociedade. Ele causa dilemas naquele povo. Ele causa dilema no coração daqueles homens. E Jesus chama aqueles homens para ser sal da terra. Ele fala assim, vocês são sal da terra. Nós somos chamados para fazer a diferença na sociedade. E nós somos chamados para ser sal da terra. Por que ele faz essa analogia com o sal? Ele fala assim, olha, o sal, ele se não tiver sabor, se ele for insípido, ele não serve para nada. Ele não serve para dar sabor. Vocês têm que ser sal, e quando ele fala vocês têm que ser sal, vocês têm que estar inseridos na sociedade. Porque o sal ele só faz sentido se ele está inserido. Por exemplo, aqui nós temos vários churrasqueiros, né? Temos aqui o pastor Léo, que é um churrasqueiro exímio. Se você pegar a sua carne, colocar no espeto e não colocar o sal grosso ali na carne, vai dar sabor? O que adianta você ter o sal se o sal está do lado e você não coloca na carne? O sal tem que estar imergido aonde ele tem que dar sabor. É isso que Jesus está falando. Ele já faz uma crítica para aqueles homens ali que achavam que a sua forma de reino, a sua forma de pensar era certa. Ele já faz a crítica para os essênios que achando que eles eram puros, eles tinham que se afastar. Jesus ele fala assim, vocês têm que estar ali no meio. Ele fala para os fariseus que se achavam melhor, falou, olha, vocês se achando melhor, odiando o povo, não vai fazer sentido, vocês têm que estar ali no meio. O sal só faz sentido se ele está ali no meio para dar sabor. E nós temos que dar esse sabor do reino de Deus aonde nós estamos inseridos e onde Deus nos coloca. Seja nas redes sociais, seja em qualquer lugar, seja no nosso trabalho. E nós sabemos hoje que, quando eu vi esse documentário do Dilema das Redes, eu pensei, será que eu saio? Mas vendo esse texto,
Nós somos bombardeados com várias coisas que não são do reino de Deus. Os filhos de vocês são bombardeados com várias coisas que desagradam o coração de Deus. Mas sabe o que vocês têm que fazer? Orar a Deus, ensinar o filho de vocês, e vocês também, entrar naquela rede e bombardear com o Evangelho de Deus. Nós estamos ali no meio para fazer a diferença. Nós não temos que ter essa ferramenta e nos afastarmos dela. Nós temos que estar inseridos e colocar o Evangelho de Deus ali no meio. Por isso que essa igreja, ela preza tanto pelas mídias sociais. Se hoje a igreja tem mais de 100 mil seguidores, é porque nós temos que estar ali no meio e inserir o reino de Deus nas redes sociais, onde nós estamos também. Você tem que influenciar os seus filhos, os seus irmãos, os seus parentes, para estar ali no meio e inserir o reino de Deus ali também, porque nós somos extensão do reino de Deus nas redes onde nós estamos e no nosso trabalho em todos os lugares. Nos afastar não fará o papel de discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus está imerso, porque o sal só faz diferença se está imerso. O sal só dá sabor se está imerso. O sal só dá gosto se está imerso. É isso que Jesus está falando para aquele povo que se afasta, para aquele povo que se acha melhor. Vocês têm que estar imersos. Vocês não têm que praticar apenas uma espiritualidade privada. Jesus está falando, vocês têm que praticar uma espiritualidade pública. Eles têm que ver em você, eles têm que olhar para você e ver Cristo vivendo na sua vida. Muitas pessoas nunca leram a Bíblia. A única coisa que eles vão ler é você. E às vezes, se você não tiver uma conduta conforme a palavra de Deus que você lê, as suas palavras não valerão de nada. Por isso que Jesus fala, o sal tem que estar imerso. Por isso ele faz essa analogia com o sal. Porque o sal traz o sabor do reino de Deus para aquilo que não tem sabor. Nós, Jesus fala, vocês são o sal dessa terra. Vocês não têm que estar afastados. Vocês não são melhores, vocês têm que estar ali no meio. E o sal ele também tinha outra propriedade, que era entardecer o apodrecimento dos alimentos. O sal tinha o papel também de deixar os alimentos mais tempo palatável e com poder para comer, antes dele se deteriorar, antes de estragar. O sal ele tinha esse papel também de proteger o alimento, de resguardar o alimento, de entardecer o apodrecimento do alimento. E o sal da terra, como eu falei, diante das redes e diante de todas as coisas, o discípulo de Jesus tem o papel de estar no meio dessa sociedade, entardecer o apodrecimento dessa cultura, da sociedade, ensinar os princípios que vêm do reino de Deus. Esse é o papel do sal. É isso que Jesus está falando para aquele povo. Nós temos que estar aqui para não deixar essa cultura, essa sociedade apodrecer ou deixar apodrecer todos os meios. Vocês têm que estar inseridos. Se estiver distante, não vai fazer sentido, não vai fazer efeito nenhum. É a mesma coisa hoje, aquela carne que você irá assar, hoje o pastor Léo irá assar e vai colocar o sal. Se ele comprou essa carne terça-feira passada e deixou fora da geladeira, provavelmente hoje já está estragada. Mas você tem uma geladeira. Se você tiver ela e não guardar, não vai prevenir de estragar. É isso que Jesus está falando hoje nos dias de hoje. É isso que Jesus está falando nos dias de hoje. Ele falaria sobre a geladeira, né? Não adianta você ter uma geladeira e deixar os alimentos fora, vai adiantar. Você tem uma coisa ali e você não está usando aquela ferramenta. É isso que ele fala. Nós temos que estar no meio da sociedade para trazer o sabor. Nós temos que estar no meio da sociedade para prevenir o apodrecimento. Nós temos que estar no meio da sociedade, mostrando uma espiritualidade pública, não apenas privada. Jesus ensina fazendo essa analogia e essa comparação com o sal. Só que também ele traz alguns cuidados. Porque se o sal ele se mistura com alguns minérios, alguns minerais, ele perde o sabor. Existia um povo aqui também que era sal, estava no meio, mas deixou a cultura entrar dentro dele e ele não levou a cultura do reino.
Existem pessoas que às vezes acontece isso, entra dentro da sociedade, em vez de fazer a diferença, são chamados para fazer a diferença, são influenciados. E Jesus ele fala sobre essa questão do sabor. Cuidado, para não perder o sabor também. Porque como alguns sacerdotes tinham ali, como alguns saduceus, que era uma classe de sacerdotes também, estava ali no meio, eles começam a ficar apáticos, começam a perder o sabor, começam a se conformar com as coisas que existem. Falar, já está acabado mesmo essa cultura, o mundo jaz o maligno, então não tem mais o que eu fazer. Vamos seguir da mesma forma que o barco segue, da mesma forma que o barco anda. Ele fala, não, vocês não foram chamados para se misturar dessa forma, vocês foram chamados para ser sal, estar no meio, mas não perder o sabor, porque se perder o sabor também não vale de nada. Às vezes dentro do nosso trabalho vai vir algumas questões éticas e morais que nós temos que olhar para dentro da palavra de Deus e ver se isso é conivente com a palavra do Senhor. Eu lembro uma vez, e não falo isso para me vangloriar, mas quando eu fazia faculdade, eu tinha um rapaz que era meu amigo, que nós fazíamos dupla quando havia provas de dupla. Acredito que todos aqui dentro da faculdade, né, tinham aquela pessoa que fazia, aquele grupo que vocês faziam prova juntos no colégio. Eu tinha um amigo na faculdade que fazia prova em dupla. E era uma prova muito difícil, eu nem lembro qual que era a matéria, não sei se era história contemporânea, era uma matéria que estava bem difícil. E eu e ele estavam fazendo a prova, e o professor saiu da sala. Falou, pessoal, fazem a prova aí. Era sem consulta. E ele saiu da sala e o pessoal começou a colar ali, né? Ele falou, cara, vamos olhar, eu tenho material aqui tudo pronto, a gente olha e já faz. Eu falei, não, você estudou? Ele falou, eu estudei. Eu falei, então, eu também estudei um pouco, vamos fazer o que dá aí, não precisamos olhar. Eu falei, sério? Eu falei, vamos fazer. Daí ele falou, não, então beleza. Daí nós fizemos, tiramos a nota que precisava tirar. Aí tudo bem, acabou aí, fizemos, nunca veio falar comigo. E depois de uns 3 anos, eu trabalhava com uma moça, e essa moça chegou e falou assim, Alan, meu namorado conhece você. Eu falei, sério? Ele falou o nome dele, ele falou, e disse que você é muito ético, porque eu lembro que ele falou que na faculdade, uma vez ele falou para vocês colarem, e você não colou. Eu falei, caramba, que legal. Vocês estão vendo como o sal ele faz diferença, mesmo você não falando explicitamente sobre o Evangelho de Deus, mas através das suas condutas? Eu não falo isso para me vangloriar, porque às vezes no coração dá aquela tentação, porque o homem é passivo, dá aquela tentação, mas nós olhamos para o alto e falamos, isso não cabe com os princípios daquele que me enviou aqui. Às vezes a conduta que você precede diante da sociedade onde você está, vai falar muito sobre aquele que você segue. Como as pessoas olhariam para você e falariam, você segue Jesus? Entendi por que você é assim. Como seria? Como seria se Jesus marcasse você hoje na rede social e falasse assim, parabéns meu filho, é isso mesmo? Ou marcasse você com uma mensagem e falasse assim, Tiago, seja a luz do mundo, seja sal dessa terra. Falasse Celinha, seja pacificadora. O que será que nós falaríamos? Senhor, mas o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Como é que o Senhor quer que eu seja? Ele fala assim, seja manso. Mas o Senhor não está vendo como que eu vou ser manso diante de tantas coisas? Fala, seja manso. E nós temos que glorificar a Deus e até trazer como exemplo, na nossa quinta-feira nós temos a palestra das mulheres modernas à moda antiga, e isso é algo interessante. Por quê? Porque nós rompemos barreiras entre o meio cristão. Nós precisamos sair fora também, para que o sal seja levado. A primeira vez que eu ouvi, acho que eu nunca falei para a Karine isso, a primeira vez que eu ouvi falar sobre a igreja, foi um amigo meu que me convidou para vir para uma palestra que não parecia ser uma palestra sobre a Bíblia, mas era algo que fala sobre Jesus. Por quê? Porque rompe. Nós somos chamados para romper. Às vezes nós achamos que evangelizar e levar a palavra de Deus é você decorar versículos, mas muitas vezes é diante de dilemas que as pessoas estão vivendo nessa sociedade, como Jesus olha os dilemas que eles estão vivendo e traz palavras de aconchego, traz respostas que eles precisam ouvir. Muitas vezes nós, dentro de onde nós estamos inseridos, nós estamos respondendo coisas que as pessoas nem estão perguntando. Às vezes a gente fala assim, olha, por que você não faz isso? Porque a Bíblia Sagrada nos diz isso.
ok, para nós no meio cristão faz sentido, mas aquele que não conhece a Bíblia Sagrada, ele precisa ver a sua vida, ele precisa entender por que você é sal, ele precisa entender qual o reino você segue, ele precisa entender por que você tem esses princípios. É esse o papel do sal: romper, estar dentro da sociedade e não perder a essência. O apóstolo Paulo fala isso: eu fui agradável a todos os povos, ou a todas as pessoas. Fui agradável a gentios, fui agradável a romanos, fui agradável a judeus. Mas existe uma grande diferença entre ser agradável e agradar. Agradável é você estar ali no meio, não ser aquela pessoa chata, inconveniente, mas é você estar ali no meio e não ser influenciado, porque agradar é você estar no meio e querer fazer a vontade do outro para poder estar inserido naquele meio. Isso é errado. Jesus ensina isso aqui: vocês não podem perder o sabor, mas vocês têm que estar ali no meio, ser agradáveis, trazer o sabor. Ah, mas vai ter pessoas que não irão gostar. Jesus já alertou: por causa do meu nome, vocês serão perseguidos. Imagina se Jesus viesse hoje e nós olhamos a realidade lá do Afeganistão, no Talibã, cristãos sendo perseguidos, cristãos sendo mortos, e Jesus fala: eu disse que isso ia acontecer. Isso iria acontecer por causa do nome de Jesus. E o que tem que emocionar o nosso coração, impulsionar a nossa fé, é entender que existem pessoas que, mesmo sabendo que eles estão sendo perseguidos, mortos, estão lá no meio. Nós temos que nos alegrar também que, fruto dessa igreja, como o pastor Maia, ajuda essas pessoas, ele ajuda os refugiados lá no Afeganistão, ele ajuda as pessoas que estão lá. Está sendo sal. Mesmo diante de todos os bombardeios, eu estou trazendo bombardeios contra a própria vida. E contra o bombardeio da cultura, da sociedade, contra os seus filhos. O que você está fazendo e ensinando para que ele seja sal? Você quer apenas que ele seja um bom profissional? Então você falhou miseravelmente. Essa frase não é minha, é de outro rapaz que eu não lembro o nome. Ele fala assim: se você cria os seus filhos, ou até mesmo você, para ser um bom médico, um bom advogado, um bom faxineiro, um bom administrador, você falhou miseravelmente, porque nós somos chamados para ensinar os nossos filhos e somos chamados para a glória de Deus. É assim que nós temos que viver, e é assim que nós temos que nos portar e ensinar. Jesus, ele começa a falar também que nós somos chamados para ser luz do mundo. Ele faz uma analogia e fala assim: olha, vocês são luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ele faz analogia sobre Jerusalém, porque Jerusalém ficava num monte, e todos conseguiam ver Jerusalém porque existia luzes em Jerusalém. Então o pessoal chegava e falava assim: estamos chegando em Jerusalém, porque as luzes estão mostrando a cidade, estão ali no alto monte. Conseguimos perceber que Jerusalém está ali. É a mesma coisa se nós tivermos uma lâmpada, e ela, ou uma vela, e ela estiver debaixo da cama, ela não vai iluminar nada. Ela tem que estar no meio ali para iluminar. E Jesus, quando ele está falando para um público, ele fala assim: olha, se está num velador, ele alumia todos que se encontram na casa. Ele fala para um público ali, de grande maioria, que tinham casas que tinham apenas um móvel, né? Que fala uma peça, a gente fala aqui no Paraná. Quantas peças tem em sua casa? Ele tinha uma peça só. E naquela peça, ele iluminava tudo. A luz, ela está ali para iluminar. Ele faz essa analogia com o monte, que a luz, ela fica no alto. Porém, algo interessante é que a grande luz do mundo é o próprio Jesus, e nós somos luzeiros. E quando nós estamos conectados a Jesus, nós conseguimos ser luz deste mundo. Nós conseguimos ser luzeiros dele. Uma lâmpada, se não estiver ligada à fiação elétrica, ela não funciona. Ela precisa estar conectada. Então, Jesus fala: vocês são luzeiros. Vocês têm que estar ali no meio para iluminar toda a casa. Imaginem, vocês estão no shopping ou no mercado. Acabou a luz, deu um grande apagão no Brasil. E está de noite. Acabou a luz e por ironia, todos estão com o celular com a bateria descarregada. Não tem lanterna, ninguém tem lanterna. Só uma pessoa
tem uma lanterna. E aquela pessoa precisa iluminar para que os outros consigam passar. Você iluminando aquilo, começa a prevenir aquelas pessoas de caírem em algumas escadas que podem ter, tropeçar em alguns bancos, prateleiras. Mas a luz ali também começa a mostrar se existem pessoas que estão querendo roubar ali o mercado, né? A luz também começa a mostrar se alguém não quer fazer mal para outra pessoa. É isso que Jesus está falando. Nas nossas vidas nós somos luzeiros que somos chamados para iluminar o caminho para outras pessoas que estão vivendo em trevas. Quando ele faz essa analogia sobre a grande luz que está no monte de Jerusalém, nós podemos olhar para aquele homem que subiu o Gólgota com a cruz nas costas, foi cravado sobre a cruz, sobre o madeiro, e trouxe grande luz para todas aquelas pessoas que estavam em trevas. A grande luz trouxe luz para aqueles que estavam na escuridão. A grande trevas que existia sobre o pecado, sobre a vida das pessoas, foi cravada no madeiro e trouxe iluminação para todos nós, trouxe luz, nos tirou das trevas. E hoje aquela luz que trouxe luz para as nossas vidas vive dentro de você e te chama de luzeiro para ser luz no lugar onde você está. A própria luz se fez luz dentro de você. E Ele nos chama para mostrar essa luz para aqueles que estão em trevas, mostrar o caminho para aqueles que estão caminhando de forma errada. Se a luz estiver apagada ou só dentro de nós, não mostrando a Cristo para as pessoas, não mostrando o bom caminho para as pessoas, essa luz não serve de nada. É isso que ele está falando aqui. O que adianta ter a luz dentro de você, se a luz que está dentro de você não está iluminando ninguém? Não está trazendo luz para os caminhos que estão em trevas. Porque a grande luz te tirou das trevas. A grande luz do mundo, que é Jesus, nos dá essa coparticipação de sermos luzeiros nessa terra. Somos chamados para ser sal da terra, trazer sabor. Somos chamados para trazer o atraso da degradação do alimento, do apodrecimento. Somos chamados para ser luz, para iluminar aqueles que estão em trevas com a mensagem do Evangelho. E como nós podemos fazer isso dentro da sociedade, dentro da nossa vida, dentro das nossas casas? Jesus ele fala, olha, brilhem também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. As boas obras que você faz não é porque eu e você somos bonzinhos. É porque Jesus, através da nossa salvação nele, a nossa fé nele, nós glorificamos a Deus através das nossas ações, das nossas obras. O apóstolo Paulo fala, quando fizer alguma coisa para alguém, faça como se estivesse fazendo para Deus. As nossas boas obras são para glorificar o nome daquele que fez a maior obra sobre as nossas vidas. E isso glorifica o nome de Deus. Jesus fala assim, olha, amem os seus inimigos como a vocês mesmos. Jesus fala assim, amar os amigos, até aqueles que não creem em Deus, amam, é fácil. Agora, amar os inimigos, aí é difícil. Existe uma frase de um pastor, um pastor lá do Rio de Janeiro, chamado Antônio Carlos Costa. Ele fala assim, nós não fomos chamados para gostar de todas as pessoas, mas nós fomos chamados para amar todas as pessoas. Porque gostar, ele remete de sentimento, e amor remete de ação. Gostar remete o nosso coração, e muitas vezes nós podemos pensar assim, mas como é que eu vou fazer o bem para aquela pessoa que eu não gosto? Eu estou sendo contrário às minhas emoções e ao meu coração. Ele fala assim, nós fomos chamados para ser fiéis a Deus, e não aos nossos corações. Nós fomos chamados a ser fiéis a Deus e não aos nossos corações. Por isso que as boas obras glorificam a Deus, porque até mesmo aquele que faz mal, aquele que te amaldiçoou, você abençoa e faz as coisas boas para ele. Por quê? Porque você foi salvo por Jesus e você faz por ele. Fomos chamados para amar todas as pessoas. Por isso que ele fala, gostar é você ter alguém que você tem mais afinidade, está junto com você, está na sua casa. Ele não fala para você levar seu inimigo dentro da sua casa. Ele fala assim, faça boas obras para ele. Precisou de ajuda, ajudará. Precisou de oração, orará e você orará por ele. Isso remete àquele que é luz do mundo. Ele mostra que as boas obras glorificam o nome de Deus.
Nós somos chamados para ser discípulos de Jesus. Nós somos chamados para ser sal dessa terra. Somos chamados para ser luz desse mundo. E somos chamados para as boas obras. As boas obras não nos traz a salvação, mas é o resultado dela. Nós somos salvos para as boas obras e mostrar aquele, iluminar todos aqueles que não têm essa luz dentro deles. A grande luz te chamou para ser luzeiro. Aquele que traz vida a todas as coisas, sabores a todas as coisas, te chamou para trazer sabor. Numa sociedade onde nós olhamos e existem vários bombardeios contra a fé, contra o costume, a moral cristã e do próprio Deus, ele fala assim: esteja imerso ali. E eu incentivo, encorajo vocês a estarem imersos, apresentando o reino de Deus ali. Eu incentivo, encorajo vocês a também fazer esse incentivo aos seus filhos, dentro das redes sociais, olhar o que ele está postando, incentivar a fazer coisas boas ali dentro também, a você também. Às vezes um versículo, alguma coisa que nós colocamos lá, parece que não é nada, mas faz muito sentido. Uma vez uma moça veio falar para mim, falou: nossa, depois que você postou tal coisa, eu não lembro, era um versículo apenas, não foi nada para quem é pregador e quem prepara um sermão que leva horas, às vezes preparando, dias, que se esmera, às vezes você postar um versículo e fala: nossa, mas não foi nada. E ela falou assim: aquele versículo que você postou foi um divisor de águas na minha vida. Muitas vezes a gente acha que ninguém está vendo, ninguém está percebendo, mas às vezes o que você posta, o que você faz, o que você fala, a sua conduta, às vezes é divisor de água na vida das pessoas. Às vezes aquela pessoa que estava em trevas, você traz luz. Às vezes sentimentos que estavam em trevas, você traz luz. Às vezes pensamentos que estavam em trevas, você traz luz através da mensagem do Evangelho. Nas redes sociais nós não fomos chamados para trazer as fake news. Fomos chamados para trazer as God News, as boas novas, as boas notícias do Evangelho de Deus. Então, quando for postar alguma coisa, pense: qual que é a motivação do meu coração? É para glorificar a Deus? Quando eu for falar alguma coisa, qual que é a motivação do meu coração? Que apresentemos as God News, as boas notícias do alto, o Evangelho, as boas novas daquele que pode trazer salvação ao coração daqueles que estão perdidos. E que nós possamos entender a nossa responsabilidade como luzeiros nessa terra. Porque uma grande luz é quando todos estão juntos. Ele fala: vocês são luz. Mas sozinhos nós somos luzeiros em algum lugar quando nós estamos. Mas juntos nós somos a grande luz que reflete a luz que vem do alto, que é a luz de Cristo. Vamos fazer uma oração? Fechemos nossos olhos. Senhor Deus, obrigado por essa manhã, obrigado pelas nossas vidas e por essa palavra. Que possamos, Senhor, ser sal, luz dessa terra, que possamos ser seus discípulos e não fazer parte da multidão que está distante, mas os discípulos que estão próximos e prostrados aos seus pés, ouvindo os seus ensinamentos e te seguindo como devemos seguir, Senhor. Te pedimos, Pai, perdão pelas vezes que negligenciamos a sua palavra, te pedimos perdão às vezes que negligenciamos a conduta, quando não levamos o seu Evangelho para que ele precisava ser levado. Pai, nos ensina a ter intencionalidade, Pai, que possamos viver como aqueles que trazem uma boa luz, que possamos ser agradáveis àqueles que precisam do seu Evangelho, Senhor. Que possamos apresentar o Senhor para aquele que está carente, que possamos trazer luz para aquele que está na escuridão, que possamos trazer sabor para aquele que está apático, Senhor. E é no nome de Jesus que eu oro. Amém.